Saudações, alunos do EJA e do oitavo ano da Rede Municipal de Niterói. Falaremos hoje sobre recursos naturais, mais conhecidos como bens ambientais. Os temas abordados serão recursos naturais renováveis e não renováveis, recursos biológicos, hídricos, minerais e energéticos. De onde vem a energia elétrica que você usa em casa? Impactos ambientais na exploração dos recursos. Meu nome é João Ricardo Assis, sou professor de ciências e bem-vindos a mais essa videoaula. Muito bem, gente, vamos aos conceitos. O que são recursos naturais? Na apostila está escrito: os recursos naturais são elementos presentes na natureza, como, por exemplo, minérios, petróleo, vegetais, animais, água, solo, ar e luz solar, entre outros. Esses recursos foram e são utilizados pela humanidade em diferentes épocas na construção e desenvolvimento das sociedades para sua sobrevivência. A produção de energia é a principal finalidade dada aos recursos naturais. Tudo que nós temos hoje, tudo que na nossa casa, tudo, até nós mesmos, são provenientes de elementos da matéria do nosso planeta, da Terra, né? Então nós tiramos tudo do planeta. E esse custo da madeira, do tecido, do alimento, da carne, tem um custo para o planeta, porque nosso sistema de sociedade resolveu industrializar todos os processos de produtos e bens. Por isso que nossa Constituição ela considera o seguinte, que na verdade os recursos, a ideia de recurso é uma ideia muito exploratória. A ideia de bem é uma ideia mais integrativa. Nós estamos mais integrados ao planeta e nós estamos recebendo, graças ao nosso cuidado com o planeta, nós recebemos esses bens, chamados de bens ambientais. Eu tenho um ar para respirar, eu tenho uma água para beber, eu tenho um clima mais ameno, né? Então, não é todo país que tem o artigo 225. Vou ler para vocês. Constituição Federal, artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso público do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Depois dessa leitura, vamos para o próximo slide. Recursos renováveis e não renováveis. Esse conceito, no meio científico, já começou a ficar em desuso, porque, dado a grande capacidade de destruição ambiental pela sociedade, então os recursos renováveis já não são mais tão renováveis assim. Mas em nossa apostila está escrito: os recursos naturais renováveis são aqueles que dificilmente vão se esgotar, pois a natureza consegue fazer com que esses recursos se renovem em um curto espaço de tempo. A questão, isso é relativo à velocidade que você explora esse recurso. Então, historicamente, nós estamos explorando os recursos numa velocidade exponencial. Então, existe sim um limite para o planeta repor esses recursos. Já os recursos naturais não renováveis são aqueles que não conseguem se renovar na natureza. Eles existem em uma quantidade limitada, que dependendo do seu uso pode vir a se esgotar. Tá? Então são os recursos que não são perenes, a biodiversidade, uma espécie que entra em extinção, né? Um mineral muito raro, um ecossistema que é equilibrado, uma floresta. Então não adianta você tentar, eu estou reflorestando, estou recuperando. Não, não vai recuperar, mas não vai reconstituir a diversidade que foi perdida. Então, muitas vezes as pessoas pensam que
as florestas são apenas né, um agrupamento de árvores. Não, ali é um processo muito mais dinâmico, muito mais complexo, que levou centenas até milhares de anos para se constituir. Então não é um processo tão renovável assim. Floresta não é renovável. Então o que nós temos de floresta hoje precisa ser preservada porque não é renovável. O caderno pedagógico fala de recursos biológicos, hídricos, minerais e energéticos. Recursos biológicos representam a biodiversidade no planeta. Nós utilizamos os recursos biológicos na alimentação, na produção de medicamentos, né, na alimentação por proteína animal, proteína vegetal, para a utilização de madeira, na produção de tecidos. Então, os recursos biológicos são importantíssimos em nossa vida e nós precisamos entender que eles dependem de um ecossistema que os sustentem, um ecossistema equilibrado. Por exemplo, esse lagartinho aqui, ele se alimenta de insetos, de baratas, escorpiões. Então, todos os recursos biológicos também exercem uma função nos ecossistemas, chamada de nicho ecológico. Então, todos os animais e plantas também influenciam no clima e nas condições ambientais que nós vivemos. Segundo tipo, recursos hídricos. Originalmente, a água é considerada recurso mineral, mas pela sua importância e sua relevância em nosso planeta, a água é considerada um recurso especial, é considerada um recurso hídrico. É muito mais importante agora, e como sempre foi importante, mas agora nós estamos sempre falando de lavar as mãos, né? Em épocas de pandemia, lavar bem os objetos, a água limpa, o direito a ter a água limpa em sua casa agora é muito mais importante, é muito mais relevante. Recursos minerais. Aqui vocês estão vendo uma pedra, uma rocha de minério de ferro. O minério de ferro é fundamental, foi e é, para a construção de toda a nossa sociedade. O minério de ferro, ele estabeleceu o início da indústria no nosso planeta. Pode perguntar ao professor de história. Então, os recursos minerais são muito, para serem obtidos, são muito impactantes ao planeta. E os recursos energéticos, que nosso país, né, o Brasil, é muito abundante, né, é muito abundante, porque estão diretamente relacionados à obtenção de energia. Temos muito energia solar, né, temos muita energia solar, temos muita energia hidrelétrica e temos muita energia das marés, né, das ondas e muita energia eólica, que é a energia dos ventos. Então, essas são as 4 variáveis energéticas dos recursos ambientais. De onde vem a energia elétrica que você usa em sua casa? A energia no mundo era distribuída assim: 34% da energia do planeta, petróleo, 30% carbono, gás, GLP, 24%, hidrelétrica 6%, nuclear 5% e renováveis, aqui essa parte aqui laranja, apenas 1%. Tá? O Brasil tem um saldo positivo porque grande parte da nossa energia é hidrelétrica. Então nós temos essa vantagem de não contribuir para a poluição, desequilíbrio energético no planeta. Mas isso depende das florestas, né? Se nós queimarmos as florestas, desmatarmos, nem água para a produção hidrelétrica a gente vai ter. Na apostila fala o seguinte: as matrizes energéticas são compostas pelos recursos naturais, renováveis e não renováveis, que nós vimos, né, no tema anterior. Nós produzimos anualmente 7 gigatoneladas de carbono. São emitidas atualmente
na atmosfera, por toda a produção, desde sua respiração até a fumaça da indústria gigantesca lá na China, tá? Então, tudo isso resume em números até um pouco defasados, né, de 7 gigatoneladas de carbono emitidas. O que vai acontecer nesse processo? 33,5 gigatoneladas de carbono são absorvidas, né, anualmente pelos processos biológicos do planeta, que estão concentrados nas florestas e nos oceanos. Por quê? Por causa de um fenômeno chamado fotossíntese. Lembra disso? Peça para o professor de ciências fazer uma revisão sobre isso. Por que a fotossíntese reduz a quantidade de gás carbônico, né, de carbono na atmosfera? E por que o oceano contribui muito mais? Ok? Bom, então, mesmo assim, não bate a equação, né? Nós produzimos 7 e a natureza absorve 3,5. A metade disso. E isso gera o quê? Um acúmulo de carbono na atmosfera. Tá? Esse agora é um dado atual, né? 2019, chegamos ao índice de 415 partes por milhão de carbono na atmosfera. Esse número parece um número abstrato, mas é o número recorde de carbono na atmosfera. Isso está levando a um processo conhecido como aquecimento global, que pode afetar toda a nossa vida, desde as chuvas, as secas e o calor. Vamos falar mais sobre isso adiante. Impactos ambientais na obtenção dos recursos. Algumas fontes de energia causam danos ao meio ambiente, conhecidos como impactos ambientais. Confira as figuras a seguir com as fontes de energia e seus respectivos efeitos. Barragens. As barragens precisam de um grande lago para represar a água. Essa inundação pode gerar muito prejuízo ambiental. Afogamento de florestas, realocação de cidades e lugarejos, né? Então, tudo isso pode gerar impactos e efeitos socioambientais. Energia nuclear. Energia nuclear, ela é uma energia que está atualmente em desuso devido ao alto grau de poluente dos seus resíduos que são produzidos a partir do processo de decaimento radioativo. Então, esses resíduos produzidos pelas usinas nucleares não podem ser armazenados em qualquer lugar. Eles são extremamente nocivos e radioativos por milhares de anos. Energia eólica. A energia eólica, né, os parques eólicos são muito legais, são muito bonitos, mas eles podem também interferir em trajetórias de aves e insetos, né, que estão ali em algum movimento ali nesse vetor desses parques eólicos. Então, o impacto é pequeno, mas é considerável. Energia fotovoltaica. O único problema mesmo é a poluição proveniente das baterias de lítio, né, que são baterias muito grandes. Imagina uma bateria 100 vezes o tamanho da bateria do seu celular. Se essa bateria do seu celular já polui, imagina a bateria de lítio para um sistema fotovoltaico. Mas a tecnologia está avançando, né, e essa questão de armazenamento de energia está sendo solucionada. É uma das energias que menos impactam, né, a nossa biodiversidade, nosso planeta nesse momento. Energia termoelétrica. Energia termoelétrica é o quê?
Quando você explora petróleo, você também explora o gás. O gás, né, o GLP, ele pode ser direcionado para a produção de energia elétrica, na medida que ele é queimado, né, a queima dele é uma queima limpa, absoluta, né, ele gera pouquíssimo resíduo atmosférico, mas ele impacta. Ele impacta porque a termoelétrica ela gera calor, né? Então a poluição térmica também é muito considerável. Por último, temos o recurso fóssil, né, que é petróleo e carvão. Esses são os maiores, nossos maiores vilões na questão ambiental e do aquecimento global. Eu peço que vocês perguntem aos professores de vocês sobre essa questão do combustível fóssil e suas implicações para a nossa sobrevivência no planeta. Muito obrigado. Diminua sua pegada ecológica. Pegada ecológica é um conceito criado para representar a relação entre o consumo, exploração e utilização dos recursos naturais e a capacidade do planeta em repor tais elementos naturalmente. É aquele conceito dos recursos renováveis e não renováveis. Mas imagine agora, você não vai pensar agora em uma empresa, em um carro, você vai pensar em você mesmo. Pense no seu dia a dia de como você utiliza esses recursos, todos aqueles 4 recursos que nós estudamos. Nós utilizamos ele em papel que nós gastamos, em elementos que nós podemos reciclar, em plantas que nós podemos plantar, em uso de gás natural, em uso de carros com biocombustível, né? Ou também podemos utilizar combustíveis fósseis, nós podemos desperdiçar água na nossa casa, nós podemos desperdiçar energia, não é? E nós podemos também utilizar muitos componentes que são produzidos pelas indústrias que poluem o nosso planeta. Então, o conceito individual é o seguinte: individualmente consiste em quanto seu modo de vida cobre o planeta e quanto tempo ele leva para recuperar o dano que você causou a ele. Então, estou deixando aqui na descrição um link para você calcular a sua pegada ecológica. E você vai saber quantos planetas serão necessários, espero que só um, né? Para manter o seu modo de vida. Nós temos apenas um planeta, nós temos apenas uma casa e precisamos, né, guardar e preservar essa casa que é a nossa mãe e a nossa guardiã. Muito obrigado pela aula de hoje e uma boa semana.